Fala seus otakus filhos de uma família feliz. Nesse vídeo educativo de hoje, eu resolvi trazer pra vocês 10 animes onde os personagens precisam lutar para sobreviver. Tipo em todos esses animes, os personagens são colocados em uma situação em que eles precisam lutar para sobreviver. Na moral, eu adoro quando esses personagens que nunca viram sangue na vida, são colocados em um ambiente onde eles precisam se fuder para continuarem vivos. Na moral, o meu amigo Gustavo Antônio pediu pra caralho pra eu fazer um vídeo sobre esse tema. O Gustavo Antônio já passou por uma situação de sobrevivência. Tipo, certa vez o Gustavo Antônio acabou comendo muita farinha de trigo. Daí quando você come muita farinha de trigo, ela acaba virando uma bola gigante dentro do seu estômago. Daí na hora de sair, você se fode todo para poder defecar essa bola de farinha de trigo. Bom, meu amigo Gustavo Antônio chegou a ficar com uma bola de farinha de trigo dentro da bunda dele. Ele chegou a ficar 4 dias sem conseguir cagar essa bola de farinha de trigo para fora. Daí por causa disso o Gustavo Antônio acabou parando no médico. Daí os médicos colocaram um aparelho que tem o poder de sugar as coisas de dentro da bunda das pessoas. Tipo, esse aparelho teve que ser introduzido dentro da bunda do Gustavo Antônio, e depois de introduzido lá dentro e fazer com que o rabo do Gustavo Antônio ficasse arrombado, esse equipamento conseguiu remover a maldita bola de farinha de trigo de dentro dele. Na moral, não comam farinha de trigo. Depois desse dia o Gustavo Antônio ficou uns 30 dias sem encostar a bundinha dele em algum lugar. Eu fiquei com tanta pena dele, que eu só consegui rir da cara dele, e fiquei chamando ele de filho da puta do rabo arrombado. Enfim, chega de falar sobre o coitado do Gustavo Antônio, e vamos ver logo essa lista gostosa da porra. Ai que delícia, cara. O nosso primeiro anime segue a história de um protagonista pervertido, que nunca se importou com nada na vida, e também nunca se importou com alguém. A única coisa que ele sabe fazer, é ficar com o caralho da barraca armada, enquanto fica imaginando as meninas da sua sala totalmente peladas, kkk. Esse é um anime que de início tem tudo para entrar no caralho da minha lista de animes com comédia pervertida, mas de repente tudo muda, quando o protagonista acaba morrendo por causa de um mendigo. Sim, esse protagonista arrogante que não se importa com ninguém, acabou morrendo para salvar um mendigo de ser atropelado por um trem, tudo por culpa de um amigo antigo do protagonista, que ficou pressionando o protagonista para ajudar ele. Na moral, depois de assistir esse anime, eu descobri que nós nunca devemos ajudar o mendigo, mesmo que ele esteja prestes a morrer. Bom galera, depois que o protagonista é atropelado pelo trem, ele acaba sendo enviado para uma sala, junto com várias outras pessoas estranhas. Daí eles acabam ganhando armas e uns equipamentos que dão super força, mas ninguém decide usar o equipamento, somente o protagonista e outro carinha colocam a porra da roupa. Daí eles acabam sendo enviados a um lugar para caçar alienígenas. Na moral, quem criou esse anime deve ter usado uns baseado muito louco, porque na moral, esses alienígenas são muito escrotos. Bom galera, esse pra mim é um anime de sobrevivência, porque o protagonista vai acabar lutando contra esses alienígenas do capeta, que são seres fortes para um caralho. Bom galera, esse é um ótimo anime que todos vocês vão adorar assistir. Vale lembrar que essa porra de anime tem umas cenas muito pesadas para maiores de 18 anos, então se você não tiver 18 aninhos, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque provavelmente sua mãe não irá deixar você assistir essa porra. O nosso segundo anime se passa em um mundo mágico, onde meninas com a capacidade de materializar elementos e invocar uns bichos de metal são reunidas em uma certa escola para poderem lutar contra umas criaturas satânicas, que aparentam ser uns capetas satânicos de um mundo de fantasia. Daí se essas criaturas forem deixadas à solta, eu sei lá que caralho pode vir a acontecer. Bom galera, o anime segue a história de uma protagonista que ganha uma bolsa de estudos para poder estudar nessa escola, mas ela não sabia sobre a existência dessas coisas mágicas. Daí ela acaba descobrindo da pior forma possível que ela tem os poderes de soltar fogo pelas mãos. Sim, essa protagonista tem o poder de acender uma churrasqueira utilizando apenas o seu dedo. Bom galera, além desse poder de soltar chamas pela bunda, essa protagonista também vai conseguir materializar uma criatura gigantesca que solta fogo pela boca. Na moral, essa protagonista é maior filha da puta apelona da corra. Esse é um anime que rola uma situação de sobrevivência, mas esses caralhos só vão acontecer lá nos episódios finais. Eu só não vou falar que tem alguém reunindo essas meninas mágicas para usarem elas como sacrifício para um ritual satânico, porque isso seria um spoiler grande demais. Bom galera, esse é um anime bastante fodinha, que contém umas cenas de comédia e ação com aquele romance gostoso. O nosso terceiro anime se passa em Tóquio. O anime segue a história de uma menina toda enjoadinha, que não gosta de ninguém, e também odeia esse mundo. Essa menina fica o tempo todo dizendo que esse mundo poderia acabar. Daí certo dia, quando ela fala esse caralho sobre o mundo acabar, um terremoto de alto nível começa a destruir o caralho todo onde ela está. Tipo, se um terremoto desse tem o poder de destruir várias coisas no Japão, imagina se acontece um terremoto desse no Brasil, onde a maioria das casas são construídas com areia de praia. Provavelmente iria destruir praticamente o país inteiro, kkk. Tipo, depois desse terremoto, essa menina é obrigada a sobreviver junto com seu irmãozinho mais novo. Na moral, essa menina é uma porra que só te dá raiva de assistir, mas esse é um anime meio que baseado em fatos reais, por isso você fica assistindo as tragédias do anime. Mesmo esse anime não contendo nenhuma cena de ação, ele consegue prender bastante a sua atenção, devido aos caralhos sem fim. Esse é um anime que eu recomendo para as pessoas que têm um gosto mais adulto. O nosso quarto anime se passa em um mundo comum. Esse mundo era comum até que um dia um certo aplicativo começa a circular nos celulares das pessoas. Nesse aplicativo, ou site, sei lá que porra aquilo era, você conseguia ver o exato momento em que uma pessoa próxima a você iria morrer. Para saber quando essa pessoa iria morrer, bastava apenas você tirar uma foto do rosto dela. Daí quando ela fosse morrer, provavelmente você iria receber um vídeo mostrando o exato momento que essa pessoa iria morrer. Logo no primeiro episódio, essa porra acaba acontecendo com o protagonista do anime e o seu amigo. Tipo, o protagonista do anime e o seu amigo acabam recebendo um vídeo mostrando a morte deles.
mas eles são tão burros que nem conseguiram evitar a sua própria morte. Daí quando eles estavam prestes a morrer, eles acabam recebendo uma mensagem. Essa mensagem perguntava se eles queriam continuar vivos, ou se eles queriam morrer. É óbvio que os dois responderam que desejavam ficar vivos. Daí após eles selecionarem a mensagem de continuarem vivos, eles acabam acordando no meio do acidente que eles tinham sofrido. Daí quando eles acordam, aparentemente o mundo está sendo invadido por altas criaturas estranhas, que parecem que são trazidas de outro mundo. Bom galera, o protagonista e o seu amigo vão conseguir invocar umas criaturas similares às que estão atacando seres humanos, mas a criatura que o protagonista consegue invocar é considerada uma das mais fortes existentes. Bom galera, esse é um ótimo anime de sobrevivência, onde pelo menos alguns personagens têm um pouco de poder para poder lutar contra os caralhos que estão acontecendo. Esse é um dos animes que eu recomendo pra caralho. O nosso quinto anime eu já apresentei várias vezes no canal, mas como essa porra de canal já tem vídeo pra caralho publicado, eu estou um pouco me fudendo para repetir o anime 3 ou 57 vezes. Bom galera, esse é um anime muito gostoso, que contém várias explosões. Se você não tiver assistido esse anime, provavelmente você ainda não deve ser um otaku comedor de cocotinhas voadoras. Bom, esse anime segue a história de um protagonista viciado em um jogo online. O objetivo desse jogo é matar os seus inimigos, usando vários tipos de bombas diferentes. É muito importante vocês saberem que o protagonista desse anime é um dos melhores jogadores do mundo dentro desse jogo. Enfim, a sobrevivência começa quando certo dia o protagonista é capturado por uns negão usando roupa preta e é jogado em uma ilha. Daí nessa ilha ele vai ser obrigado a jogar o jogo que ele tanto ama. A única diferença é que agora ele irá jogar essa porra de jogo usando o seu corpo real. Daí se ele morrer, provavelmente ele vai acabar morrendo de forma morta. Tá ligado quando você é assassinado por alguém, daí tu acaba morto. Daí é isso que acontece com as pessoas que morrem, entendeu? Tipo, elas ficam mortas, mortinhas. O nosso sexto anime é o do Mirai Nikki. Tipo, esse é um anime tão famoso que até a minha mãe já assistiu. Minha mãe disse que a menina de cabelos rosa desse anime é uma doente mental e que ela precisa de tratamento psicológico. KKK. Bom galera, esse é um anime tão famoso que se eu não tivesse colocado ele nessa lista, provavelmente as criancinhas punheteiras de 13 anos iriam ficar reclamando nos comentários do meu vídeo e iriam ficar perguntando pra mim o porquê de eu não ter colocado esse anime tão gostoso. Enfim, esse é um anime que eu gosto pra caralho. Tudo porque nas cenas finais dessa porra, rola uma cena gostosa onde o protagonista enfia o jumento dele dentro da jumenta de uma menina lá. Hehehe. Bom, esse é um anime que segue a história de um menino completamente inútil, que não tem utilidade nem para fazer amigos dentro da escola. A única coisa que esse protagonista faz de útil é usar drogas para ter alucinações. Daí toda vez que ele usa drogas, ele consegue ver um deus dentro da sua mente. Daí certo dia esse deus decide criar o jogo de sobrevivência e acaba colocando o protagonista para participar dessa porra. Daí quem sobreviver até o final desse jogo irá se tornar deus. Bom galera, o protagonista não usava drogas para enxergar esse deus, ele simplesmente conseguia ver o deus assim do nada. KKK. Porra, pra mim esse protagonista usava drogas, e vai se fuder quem pensar ao contrário de mim. Quando eu usei drogas pela primeira vez, eu conheci o verdadeiro inferno, e dentro do inferno estava Satanás. Satanás estava tomando vitamina de morango, como se a vitamina de morango fosse algo das trevas. Na moral, nunca usem drogas. O nosso sétimo anime também é bastante conhecido, mas eu acho que nunca cheguei a apresentar essa porra no meu canal. Bom, esse anime segue a história de vários estudantes, que são considerados os melhores em cada coisa que eles fazem. Tipo, suponhamos que um estudante seja o melhor em pular, e outro estudante seja melhor em estudar, e outro estudante seja o melhor em dar a bunda. Bom, é mais ou menos assim que todas essas pessoas foram reunidas dentro dessa escola. Bom galera, essa escola que eles foram tinha a fama de fazer com que as pessoas que conseguem se graduar nela se tornem pessoas bem-sucedidas na vida. Enfim, quando esses estudantes chegam lá, eles acabam se tornando reféns do diretor do colégio. Esse caralho de diretor aparentemente está escondido em algum lugar e só se comunica com os estudantes usando um robô em forma de urso. Daí ele tranca todos os alunos dentro desse colégio e fala que eles só iriam conseguir sair desse colégio se eles conseguissem se graduar, e para se graduar, a pessoa teria que matar algum estudante sem que nenhum outro estudante descubra. E se essa pessoa que matou alguém for descoberta, ela receberá uma punição. E dentro desse anime, uma punição significa uma tortura até a morte. Bom galera, esse anime era pra ser uma parada meio sinistra, com altas cenas de tortura gostosa, mas o anime foi feito cheio das censuras, daí acabou ficando essa porra misteriosa. O nosso oitavo anime segue a história de mais um protagonista inútil, que vive uma vida comum, até que certo dia quando ele estava na escola, aparece uma pessoa voando, e mata todos os alunos da classe dele. O único que consegue sobreviver a esse massacre é a porra do protagonista do anime. Daí ele acaba sendo considerado assassino de todas as pessoas da sua classe, daí ele acaba sendo condenado à pena de morte. Depois de ser condenado à pena de morte, o protagonista do anime acaba sendo enviado para uma prisão muito famosa, onde a maioria das pessoas condenadas como pena de morte são enviadas. Daí quando o protagonista chega lá, ele é obrigado a participar de vários jogos de sobrevivência, como se ele fosse um rato de laboratório. Ele também vai ser obrigado a participar de lutas, usando uns poderes que permitem ele controlar o próprio sangue. Na moral, esse é um dos protagonistas mais sem sorte dos animes. Vai ser sem sorte assim lá na casa do caralho. O nosso nono anime se passa em uma disputa por uma taça de vinho que pode conceder qualquer tipo de desejos. Daí espíritos heróicos são invocados por magos para batalharem, e o último que sobreviver irá se tornar o dono da taça de vinho com poderes de realizar desejos. O anime segue a história de um protagonista que sabe usar poderes mágicos, mas ele é bem fraquinho. Daí certo dia ele acaba se envolvendo no meio de uma luta entre dois espíritos fodões. Daí quando ele estava prestes a ser morto por um desses espíritos heróicos fodões, ele acaba conseguindo invocar a porra de uma cocotinha voadora segurando uma espada invisível. Daí essa cocotinha voadora que ele consegue invocar, consegue botar
matar todos os espíritos heróicos para correr. Agora o protagonista e a sua cocotinha voadora precisam lutar para conquistar a taça de vinho. Bom galera, esse anime contém 2 protagonistas, mas vocês precisam assistir essa porra para poder ver. Se você curte um anime onde rola luta após luta e que os personagens conseguem tirar poder da bunda para poder lutar, assista essa porra de anime. O nosso 10º e último anime, eu já coloquei no meu vídeo de animes de romance com horror. Esse é um anime muito delícia, onde bruxas são criadas artificialmente, graças a uma tecnologia alienígena, que os cientistas encontraram muito antigamente. Bom galera, esse é um anime de sobrevivência para as bruxas do anime, porque elas são criadas artificialmente, e são tratadas iguais a um bando de ratos de laboratório. Daí o anime vai seguindo a história de algumas dessas bruxas, que conseguiram fugir desse laboratório, e após elas conseguirem fugir, elas começam a ser caçadas por outras bruxas, sem contar que para se manterem vivas, todo dia elas precisam tomar um remédio especial, e se elas não tomarem esse remédio, o corpo delas irá começar a liberar um tipo de ácido, que faz com que o corpo delas vire um monte de bosta jogada no chão. Daí esse anime tem como protagonista um menino que tenta ajudar essas bruxas a sobreviverem. Esse é um anime muito foda, que as pessoas se fodem pra caralho só para tentarem se manter vivas. Bom galera, esse vídeo finalmente termina por aqui. Eu só queria dizer que nessa lista, eu foquei em colocar alguns animes que seriam menos conhecidos. Tipo, eu sempre faço isso nos meus vídeos, e alguns de vocês devem perceber isso. Nessa lista eu gostaria de ter falado sobre mais alguns animes, que rolam umas paradas de sobrevivência. Tipo, o anime Shingeki no Kyojin, e a porra do Sword Art Online, que são 2 caralhos de animes, que com toda certeza merecem ser citados nessa porra de vídeo. Enfim, eu já vou terminando essa porra por aqui, porque a minha vida tá uma porra tão grande, que eu não tô tendo tempo, nem pra contar aquelas histórias satânicas no final dos vídeos. Um grande beijo na bunda de quem for maior de 18 anos. Tchau, e até o próximo vídeo. Fui.